Queria parabenizar o NUPEF como instituição, todas as pessoas que passaram pelo NUPEF, todas as pessoas que construíram o NUPEF desde a sua fundação até hoje. Agradecer também a todas as pessoas que construíram o campo dos direitos digitais. E eu sinto que é um campo que está cada vez mais diverso também. E como a questão dos direitos digitais permeou a sociedade como um todo, no dia a dia, que não são originalmente do campo dos direitos digitais, estão cada vez mais assumindo que a responsabilidade delas também incidir nessa pauta, e isso é muito importante. Eu trabalho, com telecomunicações e direitos digitais desde 1998, tenho um trabalho de representação e de atuação judicial também, no campo das telecomunicações e da internet. Vejo uma importância enorme no trabalho que o NUPEF faz, especialmente no que diz respeito à atuação do NUPEF nos territórios para garantir uma conectividade em espaços onde o poder público não tem atuado. Outro trabalho muito importante do NUPEF é a revista, a Politics, que traz elementos muito relevantes para qualificar os debates sobre as políticas públicas de internet. Eu faço parte da diretoria do NUPEF, atuo na área de direção técnica. Então, nesse momento onde a gente está refletindo sobre os últimos 20 anos e pensando nos nossos próximos prováveis 20, assim esperamos, eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre como o nosso trabalho vem impactando o nosso campo de atuação, que são direitos humanos, direitos de uso de tecnologia para fins sociais. Procuramos sempre utilizar tecnologias que tenham sentido nos locais que são aplicadas. Todas as nossas demandas de tecnologia sempre foram e tendem a ser construídas a partir de uma demanda ou do território ou da demanda de um agente de campo, seja um parceiro de sociedade civil, seja um parceiro de alguma organização que atua diretamente com outras entidades. Então, esse nosso histórico de 20 anos nos mostra que, além de conseguirmos nos posicionar como um agente importante, um agente de construção de caminhos e de conexões, também temos nosso poder de gerar impactos nas políticas públicas e nas decisões que são tomadas através da construção da internet no Brasil. Sou do coletivo Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Estou aqui para parabenizar o Instituto NUPEF pelos 20 anos de história no Brasil. O Instituto NUPEF que tem uma história que carrega também um pouco do que é a memória da criação, da chegada da internet aqui no país, a partir do seu fundador. E também parabenizar o Instituto NUPEF por esse olhar e esse compromisso com o direito à comunicação a partir da construção junto com os territórios, junto com as comunidades. Eu sou diretora do Programa de Acesso Digital do Reino Unido no Brasil. Como diretora do programa, a gente tem a honra de estar bem próximo do NUPEF, apoiando o trabalho de redes comunitárias e agora na área de sustentabilidade digital. Para mim é uma honra realmente poder contribuir com a história dessa organização e contribuir com toda a mobilização em prol de uma internet inclusiva, acessível e democrática. Então, para mim, olhando aqui para o futuro, eu espero que o NUPEF continue colhendo os frutos desse trabalho incrível, e que continue também se renovando para os diferentes desafios da tecnologia que vão aparecer. Isso vai acontecer de forma participativa, inclusiva e sempre olhando para as comunidades. Foi muito prazeroso, porque a gente teve a oportunidade presencial, de mostrar o nosso trabalho, mostrar a websérie também, o podcast, comentar um pouco da rede comunitária, os desafios que foram para a gente manter essa rede de pé e não só a rede comunitária, mas outros conceitos também que a gente aprendeu na formação. A gente participou, eu entrei para a formação e foi tudo diferente, porque eu não sabia que a gente mesmo
que ia levantar a rede, né? E a gente mesmo que ia pegar as ferramentas, né? Eu agarrei essa oportunidade com todas as forças, né? Me destaquei também no trabalho, né? Não só eu, mas os meus colegas também. A internet não é o primeiro passo. O segundo passo é você ter acesso às outras tecnologias, né? Porque se você tem internet, você aprende, você vai atrás de conhecimento, né? A gente é parceiro de NUPEF há muito tempo, na verdade. Desde 2007, foi o primeiro movimento de parceria que fizemos com o NUPEF num curso que foi muito importante na época sobre convergência das comunicações. Acabei depois sendo indicada para o Conselho Consultivo do NUPEF e tenho trabalhado nessa parceria e visto a instituição crescendo, visto a instituição se colocando dentro do ambiente das tecnologias e dos direitos à comunicação e à informação no Brasil. O NUPEF ele teve um papel fundamental em qualificar o debate público, principalmente a partir da criação da revista Politics. A revista Politics ela foi o primeiro material de discussão de tecnologia que interligava um perfil mais de ciência, mais acadêmico e que teve referência, foi referendado e teve uma visibilidade grande no campo acadêmico. Então a Politics serviu para toda uma geração de estudantes e de professores de comunicação no Brasil inteiro como um instrumento formativo por muito tempo e também pautando o debate para os públicos externos e qualificando. Então é uma revista que está no Qualis, o que é raríssimo na área da comunicação, é uma revista que tem Qualis, que tem uma avaliação na área, tem um status científico de revista acadêmica e que não é feita por uma universidade, nem é feita dentro de um grupo de pesquisa ou de um programa de pós-graduação. Uma revista feita por uma organização social para qualificar esse debate, principalmente para atuar no cenário de formação de opinião pública, de influência dentro desse segmento. Então, o NUPEF tem uma história não só de inserção social, de formação no Brasil, de atuação direto com as populações, de trabalhar diretamente com a produção tecnológica, mas tem também um lugar que eu acho muito especial, que é esse de conectar diferentes tipos de instituições, diferentes áreas, seja as formalmente ligadas ao setor, como o CGI, Conselho Gestor da Internet, os fóruns internacionais de debate de internet, seja as universidades, o campo da comunicação, porque geralmente muita gente separa o que é comunicação e o que é tecnologia ou o que é informação. Então, um dos papéis do NUPEF que eu acho muito importantes dentro do cenário nacional e do cenário de produção de organização social para a comunicação é se colocar como um formador de opinião, um formulador de políticas também. Eu faço parte do DIRACOM, Direito à Comunicação e Democracia, que é uma organização da sociedade civil que atua em defesa desse direito fundamental. E para nós é uma alegria poder estar celebrando esses 20 anos do NUPEF, uma organização que sempre foi referência no debate de conexão à internet no Brasil e que alcança essa longevidade que é tão difícil para as organizações da sociedade civil. Contar essas histórias a partir da perspectiva de diferentes vozes, de quem fundou o Instituto, mas de quem está hoje, inclusive na sua juventude, produzindo conteúdo e falando sobre internet, falando sobre o que significa estar conectado para apresentar suas demandas e reivindicar os seus direitos digitais. Uma luta que a gente precisa travar no Brasil, que é uma luta para que todas as vozes possam ser ouvidas no processo de construção da internet que a gente quer. Essa celebração de 20 anos aponta para mim, para um caminhar junto com outros movimentos e organizações, tanto dos campos de direitos digitais como aquelas que não vêm originalmente desse campo, mas que estão se apropriando cada vez mais da pauta, e como é que a gente fortalece essa apropriação da pauta de forma crítica. A gente tem tentado respeitosamente construir saídas e usos de tecnologia para fortalecer as lutas desses territórios, fortalecer
a identidade desses territórios, dessas populações, dos movimentos que estão caminhando com a gente e aprender também quais são os desafios ambientais e territoriais que eles estão vivendo. Espero que daqui 20 anos, não sei se eu vou estar aqui, mas que todo esse pessoal novo que está entrando no NUPEF e que está se envolvendo com os trabalhos do NUPEF, que inclusive integra a Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo de mais de 50 entidades que trabalha com direitos digitais, com a universalização, que essa sinergia entre tantas entidades com o NUPEF, ela traga mais frutos ainda, além do que a gente já tem conseguido nesses últimos anos, e a gente avance, né? Porque o Brasil precisa avançar nas políticas estruturantes de democratização dos serviços de comunicação no país. Nosso caminho segue a pesquisa de novas tecnologias para aplicar nas comunidades, como tecnologias não tradicionais de transmissão de internet, como TVWS ou TV White Space, que seriam essas tecnologias que atravessam árvores, florestas e coisas do gênero. Tecnologias para comunicação em situações de desastre, como os projetos que a gente procura respostas rápidas a desastres climáticos. Dentro dessa área de tecnologia, a gente entende que a pesquisa e a inovação precisam estar baseadas em algum elemento do mundo real. Vamos pesquisar e inovar para um problema que identificamos. Então, o nosso processo hoje passa muito pelo entender um problema, entender como ele afeta alguém e que tipo de solução esse grupo, esta organização, este tipo de gente gostaria de ter reais. Então, eu imagino que para os nossos próximos anos, nosso contato continua sendo com o território, continua sendo com as organizações, continua sendo com os nossos apoiadores, procurando oferecer soluções que atendam a todos. Então, acho que o NUPEF tem muito a nos ensinar sobre esse processo, sobre como que uma agenda como essa precisa ser atualizada ao longo do tempo e como que é importante a gente olhar para todas essas vozes que precisam estar conectadas e que querem ser conectadas para lutarem por seus direitos também no ambiente digital, como que a sociedade civil pode apoiar nesse processo. O NUPEF é parceiro do DIRACOM no âmbito da Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão que reúne mais de 50 organizações da sociedade civil em luta de direitos digitais. E acho que a gente se encontra muito nessa luta pelo acesso à internet significativa, pelo um acesso de qualidade, um acesso inclusivo, plural e diverso, que possa ser usado para a luta em defesa dos direitos e para o combate a todas as desigualdades que a gente tem na nossa população. Então, constrói ao meu ver, tem dois pontos importantes nessa construção do NUPEF. Essa construção de estratégias de convivência e de superação dessa internet que está posta, para superar essa relação comercial, mas também não perdendo essa criticidade de olhar para a construção dessa estrutura técnica e perceber que essa mesma internet violenta esses territórios no seu processo de construção, a partir de extração de ouro, de lítio em comunidades muito próximas a essa que o NUPEF constrói e que são historicamente violentadas e que, se a gente parar para olhar, estão também localizadas aqui no sul global. É o que, enfim, hoje em dia é conhecido como conectividade significativa, mas pode ser também inclusão digital, né? Que é justamente a comunidade se preparar para receber e ter esse processo contínuo, né? De capacitação, de envolvimento da comunidade, de pensar assim, quem são as pessoas que estão na nossa comunidade que podem se beneficiar também. Agradecimento, né, pelo trabalho do NUPEF, é uma honra realmente eu poder acompanhar de perto e também desejar excelentes próximos 20, 40, 50 anos para a organização, porque sei que os desafios vão continuar, mas é bom saber, é um privilégio saber que, enfim, organizações como o NUPEF existem para a gente continuar trilhando esse caminho aí de inclusão digital. E a gente também, acho que compartilha esse objetivo e essa missão de trazer uma internet que seja resiliente, que seja segura para quem está usando, né? Então, também em parcerias com outras organizações e trabalhando em redes, né, que fazem com que esses objetivos sejam alcançados. Então,
acho que a fundação por esse lado de financiamento, né, direto, mas também a Internet Society como organização que trabalha num advocacy, né, mais em rede também, no Comitê de Redes Comunitárias, que trabalhamos também a Internet Society e o capítulo brasileiro da Internet Society em objetivos comuns para que programas e políticas públicas de conectividade também alcancem e a gente consiga, né, ser mais uma peça para alcançar esses objetivos em comum. Eu, né, e os outros jovens também, a gente é fruto desse trabalho, né, dessa política. É um trabalho muito importante, um trabalho de inclusão. Eu mesmo, eu já me imaginei em vários lugares, né, em várias posições, né, mas você imagina, mas só que você não sabe como vai chegar lá. Como é que eu vou chegar? Tipo, eu não tenho nem condições financeiras, não tenho acesso, né, onde eu moro é isolado, né? A única oportunidade que eu tenho é o estudo, e o estudo também é precário. E através desse trabalho eu fui construindo visões, né? fui construindo imaginações, né? Sonhos, né? Cada ciclo, né, eu pensava coisas diferentes porque aquilo ali estava me dando oportunidades, né? Tava sendo uma escada para mim subir.